Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que é muito conhecido, seja pela leitura desse livro, seja porque já ouviram falar, seja porque tem em listas, de livros, ou seja também, através do filme. Este livro que eu estou falando chama-se Mary Poppins, de P.L. Travers, ou de Pamela Lyndall Travers. Bem, Pamela é australiana. Ela nasceu então na Austrália em 9 de agosto de 1899. Na verdade, Pamela Lyndall Travers é, na verdade, um pseudônimo do nome verdadeiro da autora, que é Ellen Lyndon Goff. Então, ela acabou mudando, o seu nome para Pamela Lyndon Goff, porque ela fazia parte de um teatro shakespeariano, da sua época. Então, ela quis mudar ali o seu nome, que ela fazia em turnês então para Nova Zelândia, para Austrália e para demais localidades também. Esse livro, a autora começou a escrevê-lo no ano de 1933, Ela começou ali a ter as suas ideias, a construir, essa personagem Mary Poppins, que muitas vezes é tão rico em nosso imaginário, essa figura então dessa senhora que é uma babá que a gente, pelo menos particularmente eu, sempre tive muito carinho, muita consideração por este nome, Mary Poppins. Esse livro, então, pessoal, veio então a ser publicado no ano de 1934. Esse livro, ele de imediato teve, uma boa aceitação, teve então os aplausos, tanto da crítica quanto também, dos leitores comuns, daquelas pessoas que conseguiam ali então ter o acesso à literatura. E uma das formas então, de Mary Poppins ter conseguido esse sucesso é porque ela colocou justamente, apenas a abreviatura de P.L. Travers. Isso dava um pouco a entender, ou soava, como um nome mais masculino e não feminino. Então, nesse tempo, pós-vitoriano, entre essa transição do vitoriano e para o pós-vitoriano, a gente tem então que muitas pessoas não gostavam de ler literatura de mulheres. Então o que a gente tem foi até mesmo uma estratégia para que ela conseguisse se estabelecer como escritora. Porque naquele tempo vitoriano, pós-vitoriano, as mulheres eram consideradas intelectualmente inferiores aos homens. Então, se a Pamela tivesse escrito, então Pamela, no nome do título do seu livro, provavelmente hoje talvez a gente não conheceria, esse livro, ou talvez não tivesse tido esse sucesso, que aconteceu naquela época. Por isso, então, da abreviação do seu nome na publicação do seu livro. E a Pamela, apesar então de ter uma família estruturada, ela passou por muitas dificuldades na infância. A sua escrita começou principalmente através da sua dor. O seu pai acabou vendo a falecer de delírios e a sua mãe realizava de uma forma sequencial tentativas de suicídio. E ela tinha duas irmãs mais novas. E aí, para acalentar, para tentar ajudar a amenizar a dor que ela e as irmãs estavam passando, ela acabava inventando, então peças, histórias e contava ali para suas irmãs. Então esse dom literário, essa desenvoltura com a literatura, com as letras, vem desde a sua juventude. A gente pode até mesmo se perguntar, de onde que vem, essa figura de Mary Poppins. Apesar da escritora dizer, que muito do que tem aqui, nessa história, não ser muito relacionado com a sua infância, a Pamela, ela teve uma figura extremamente importante. Em uma dessas tentativas, então, de suicídio da sua mãe, ela acaba, então, tendo os cuidados da sua tia-avó, que chama Ellen também, Ellen Goff. E aí, essa tia dela acaba, então, sendo uma mulher mais severa, mais dura, mas acaba se estabelecendo ali uma responsabilidade com as meninas e passa, então, a assumir essa educação tanto de Pamela quanto também das suas irmãs. E além de tia, então ela acaba também assumindo, esse lugar, esse posto de autoridade, como uma babá, como uma cuidadora ali das crianças. E após então deixar esse grande legado, para a literatura, ela vem a falecer então em abril de 1996. Se a gente parar para pensar, 1996, tem muito pouco tempo, do falecimento dessa escritora. Pois bem, pessoal, aqui então a gente tem uma narrativa de uma família, da família Banks. A família Banks é uma família extremamente dada aos cuidados da vida, aos cuidados como o dinheiro, como a aparência, como a estrutura social. Então aqui a gente tem o pai,
a mãe, e nós temos aqui 4 crianças, sendo 2 mais grandinhas e outros 2 mais novos, bebês ainda, que são gêmeos. E essa família, ela nunca para, então, com uma babá. Essa família precisava urgentemente de uma babá, porque sua antiga babá, Kate Nana, havia deixado aquela família sem nem mesmo ter informado. Ou seja, né, ela deu no pé e nem olhou para trás para se despedir. E os pais e Banks, então, né, começam a colocar nos jornais anúncios para poder atrair novas babás, então, para que possam trabalhar ali na sua casa. Então, a Mary Poppins vem de um vento leste. Então vem Mary Poppins, né, para poder estar ajudando aquela família com as crianças. E a Mary Poppins, né, ao contrário de todas as outras babás, né, ela não veio então de charrete ou a pé, ela veio de um vento. E esse vento veio do lado leste. E a Mary Poppins, desde a primeira impressão, acabou passando então, né, uma certa boa impressão para a senhora Banks. E aí ela acaba contratando então a Mary Poppins. Mas, ao contrário, né, de como é geralmente as contratações, não foram de acordo com o que a senhora Banks queria, né, ou desejava, mas sim conforme a Mary Poppins gostaria. Então, desde o início, a gente já pode perceber a personalidade da Mary Poppins de frente, né, com os afazeres do dia a dia, com as atitudes, com a postura. Então, ela sempre colocava a sua postura à frente, né? Então, ela nunca cedia para as outras pessoas. E na casa da família Banks, então, a gente tem também outros empregados que ajudam ali na dinâmica daquela casa. E um porém aqui, gente, é porque os pais das crianças, né, que contrataram ali a Mary Poppins, raramente a gente consegue identificar a atitude, a disciplina, o foco, a atenção ali nas crianças. Sempre são os empregados, sempre é a babá que está chamando a atenção ali daquelas crianças. Lendo esse livro, eu senti, né, eu pude detectar a falta de atenção maternal e paternal com as crianças. Então, sempre estavam em segunda mão, sempre estavam em segunda ordem. O que estava, né, em primeira instância, né, em primeiro lugar na vida desses pais, era o trabalho, era a opinião dos outros, né, sobre si, sobre a casa que eles tinham. Então, eles nunca estavam presentes na vida dos filhos. Sempre eram outras pessoas, sempre era um ao outro irmão que estava ali. Então essas crianças eram as crianças até mesmo muito desorganizadas, muito indisciplinadas, muito mal educadas. Então, essas crianças, quando receberam Mary Poppins, né, acharam que ia ser como outras babás, né, que poderiam pisar nelas, que poderiam fazer o que quisessem com elas, com ela. Mas não foi muito bem assim. Mary Poppins, desde que chegou, ela sempre foi enfática na sua palavra, ela sempre teve uma postura correta, séria, e ela nunca foi muito dinâmica. Então ela era uma mulher extremamente engessada. É isso, é aquilo, é aquilo. E ela não deixava, né, dos pais às crianças, ninguém passar por cima da palavra dela. O interessante desse livro também é que a gente tem então fatos fantásticos, né, fatos mágicos, que seriam no caso, né, então a Mary Poppins, né, segurando uma sombrinha, descendo, né, de um vento. E a gente tem aqui o fato também em que ela vai visitar o seu tio e ali o seu tio, né, está flutuando no ar e convidar todos ali, né, para subirem no ar, para poder estarem comendo, né, e comemorando ali o seu aniversário. E um outro fato também, né, muito mágico, é que Mary Poppins leva eles, né, para um lugar, para o reino das cobras. E ali Mary Poppins entende, né, ali aquela língua, a forma, a dinâmica ali daquele grupo social, né, que é o das cobras. Ela está inteiramente ligada com a rainha das cobras, o que me levou a pensar, poxa, ela veio desse reino e se transformou em uma humana e tem a missão de ajudar ali os pais com as crianças. Então no livro, a todo momento a gente tem a repreensão da Mary Poppins, a gente tem a postura dela em relação àquelas crianças, as crianças extremamente mal educadas, tendo que ser educadas pela Mary Poppins, ou a Mary Poppins sempre tentando ali lidar com aquelas crianças. Na verdade, ela não lidava, ela mandava naquelas crianças. E ai daquelas crianças se não obedecerem. Então, ela tinha poderes mágicos, então ela fazia coisas mágicas ali com as crianças, ela dava, né,
vou falar mel, mas acredito que o livro usa outra expressão. Mas ela dava o mel, né, uma substância ali para as crianças ficavam, né, mais condescendentes, elas conseguiam, né, as intenções delas já agiam para obedecê-la. Então é como se ela influenciasse ali, né, para que tudo ocorresse muito bem. E querendo ou não, essas crianças então começaram a se apegar a Mary Poppins. Então eles não viam na mãe uma figura de autoridade, uma figura de que se a mãe dissesse sim era sim, que se dissesse não era não. Eles acabaram vendo isso na Mary Poppins. Então a Mary Poppins ela tinha postura para poder lidar com aquelas crianças, para mandar de fato naquelas crianças. E sendo um livro infanto-juvenil, eu esperava, de uma forma muito mais dinâmica, muito mais divertida, fazer a leitura desse livro. Ao ler esse livro, né, antes de fazer a leitura desse livro, na verdade, eu acho que todo mundo, né, que ouve sobre Mary Poppins, assim como a gente ouve sobre Peter Pan, Pinóquio, Branca de Neve, a gente imagina, né, aventuras, a gente imagina lições muito importantes, como em fábulas a gente pode encontrar. Mas nesse livro eu acabei encontrando não apenas, né, esses fatos eu encontrei de uma forma muito respingada na obra da autora, da Travers, mas eu encontrei mais uma babá que ela se impunha muito, né? Ela colocava sempre os seus desejos à frente de qualquer outra pessoa e ela ficava de uma forma muito defensiva e atacava também. Ela, não só na defensiva, mas ela atacava também. A verdade é que quando eu fui fazer a leitura desse livro, eu esperava que fosse uma babá extremamente dócil, amigável, aquela imagem, né, que a gente sempre cria em relação às pessoas boas, às pessoas que ajudam as outras pessoas. E aqui a Mary, ela veio, né, desconstruir, vamos dizer assim, essa imagem, porque ela ajudou, né, aquelas crianças de uma certa forma, mas ela era o oposto, né, de uma pessoa doce, de uma pessoa meiga. Então ela sempre se colocava em primeiro plano, ela dava uma resposta nas crianças, ela não fazia muito caso, vamos dizer assim, das crianças. E em momento algum eu via Mary Poppins dando carinho, dando amor, dando abraço, que isso faz extremamente diferença, né, em uma literatura infantil. Então, ao ler esse livro, foi desconstruída aquela imagem que eu tinha de Mary Poppins. De certa forma, isso me descredibilizou essa história, porque o tanto de expectativa que eu tinha no decorrer de tantos anos até fazer a leitura desse livro. Enfim, pra mim a Mary Poppins era aquela senhora maravilhosa, ou um pouco mais amigável, sabe? E que tinha uma palavra doce, mas ao mesmo tempo dura. E um fato interessante aqui também é que Mary Poppins ela não era uma senhora aqui desse livro, como no filme. Ela era uma jovem, então ela era ali uma senhorita, vamos dizer assim. E no filme eu achei que teve uma amplitude maior, sabe? Teve uma maior criatividade para nos apresentar essa protagonista, que é tão importante, eu acho, que na literatura infanto-juvenil. Então, por isso que eu gostei tanto do filme, eu gostei, lendo, né, esse livro, eu falei, gente, não tem nada a ver com o filme, eu queria que tivesse muito a ver com o filme. Então, eu acredito que eu criei muitas expectativas por conta do filme. E esse livro, né, ele não deixa, né, de ter as suas razões de existir, de ter as suas razões para ser, né, aclamado da forma que é, mas é um livro que não superou as expectativas que eu tinha em relação a ele. Como também, como por exemplo, né, outros livros infanto-juvenis que eu já fiz a leitura e que eu gostei bastante, como por exemplo Matilda, do Roald Dahl. Então, a gente teve ali, né, aquela adaptação muito boa, e temos o livro também. Então, o livro equipara-se ao filme e o filme equipara-se ao livro. Então, nada ali deixou a desejar. Já Mary Poppins, eu não posso dizer a mesma coisa. Mais uma vez, né, eu digo que não foi a minha melhor experiência com Mary Poppins. Ao ler a leitura desse livro, eu disse, nossa, é dessa forma. E o meu semblante, eu acredito que, com certeza, estava mudando ali no decorrer das páginas. Porque eu esperava, né, mais aventura, mais brilho, mais entusiasmo, magia com
com o fantástico, sabe? Com aquela fantasia maravilhosa que é de esquentar o coração, como por exemplo Peter Pan, né? Aquela questão da sombra, aquele dinamismo infantil. O que eu não consegui detectar em Mary Poppins. Mas enfim, gente, a escrita da autora, né, ela não perde qualquer sentido, né, ou a sua grandiosidade frente, né, à obra que ela escreveu. Inclusive, né, é uma escritora muito lida e que, se você gosta de literatura infantil, não deixe de fazer a leitura, que é um livro bem curtinho, que dá pra gente ler bem rapidinho. E assim, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e deixe aqui embaixo pra mim nos comentários, né, o que é que vocês já acharam, né, desse livro, se vocês já fizeram uma leitura, se vocês querem ler esse livro. Deixe aqui embaixo que eu vou gostar bastante de fazer a leitura. Foi muito bom estar com vocês nesse vídeo, muito obrigada por você ter assistido até o final e deixe aqui embaixo para mim nos comentários. E a gente se encontra então no nosso próximo vídeo que vamos conversar sobre um livro.